Olá, boa noite. Eu agradeço novamente a oportunidade de falar com vocês. Foi meu grande honra poder dividir as experiências. Estou aqui falando novamente sobre os símbolos de portarias atômicas. Hoje nós estamos no número 5. Estamos a localização dele para vocês. Então, número 1, número 2, número 3, número 4 e o número 5 ele fica exatamente aqui, ligando os outros 4. Ele fica no meio entre o 3 e o 4. Por quê? Essa é a primeira questão a ser entendida, né? Mas antes, o que ele diz? Mantenha sua alma pura e incontaminada da maldade e hipocrisia. Então, como eu disse, o número 5, ele faz uma espécie de tripé, né? Ele é como se fosse uma raiz que liga os outros 4, né? Como se fosse dando um exemplo, como se fosse uma árvore e ele vai estendendo os ramos, os outros 4. Por quê? É porque os outros 4 só pode ser alcançado mediante esse. Como assim, Janicleia? Se ele é o 5 e os outros 4 vêm primeiro? Bem, como eu disse, essa é uma questão a ser analisada. Por quê? Na espiritualidade, a espiritualidade, ela antecipa todas as coisas. Todas as coisas acontecem lá primeiro. Eu não sei se vocês devem estar lembrados, quem assiste meus vídeos, lembra que eu disse que a gente ainda é pequenininho, a espiritualidade conhece as nossas ações e sabe se a gente vai se doar à espiritualidade ou não. Isso é fato. Elas sabem. Quando elas sabem, elas intermediam isso através de acordos intergalácticos. E os seres intergalácticos ficam responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa instrução, educação, conhecimento, tudo fica responsável por nós. Todos os cuidados é entregado a cada um deles de acordo com a nossa herança espiritual. Então, a espiritualidade, ela antecipa todas essas coisas. Este daqui é a base desses 4. Os outros 4 só podem ser alcançados mediante este. Como eu disse, a espiritualidade nos conhece ainda pequenininhos, né? Ainda pequenininho, ela vê a nossa disposição em aceitá-la ou não. Então, ela vai criando circunstâncias nos nossos caminhos que esses 4 formem a base, forme a estrutura, né? Mas só pode ser construídos mediante ele. Se você tiver este, aí esses 4 vêm. Bem, como assim? Como eu disse, a espiritualidade antecipa todas as coisas, né? Isso lá em cima. De sorte que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. É um mistério que só conhece ou só se aprende quando nos tornamos espirituais. Isso é fato, não adianta. Tem certas coisas que a gente só aprende, mesmo explicando pra vocês, a mente de vocês ficam aperta, sabe? Vocês só vão entender mesmo quando se tornarem espirituais, né? Seres dimensionais, deixarem de serem humanos e se tornarem seres dimensionais. Aí vocês vão entender por que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por que alguma coisa que vem depois passa a ser a primeira e outra que é a primeira passa a ser a última. Vocês vão entender essas coisas, né? Então, esse símbolo, que é o 5, ele é a materialização dos outros 4. Ele é a raiz. Então ele é como se fosse o espírito. E os outros 4 é a materialização.
Ele é a chave que entrega o poder desses quadros. Vocês ainda não estão entendendo, né? Vou ter que explicar mais. Ele é o caminho céu-terra dentro de você. Ele é a linha invisível do seu equilíbrio. Todo número 5, tanto deste braço como deste outro, é número de equilíbrio. O que esse símbolo aqui fala? Desmaterialização e desmaterialização, verdade? Esse outro aqui é um equilíbrio também. É quando você aprende a maneira de usar cada um dos elementos. E depois você junta todos esses elementos dentro de você e forma um único elemento desses 4. É o número 5. É o equilíbrio. Não existe. Agora destrinchando esse versículo. Que ele diz o quê? Mantenha sua alma pura e incontaminada da maldade e da hipocrisia. Não existe nenhum sentimento em nós humanos rumo caminho ao divino que seja tão apreciado pelos deuses do que a nossa sinceridade. Vocês estão entendendo agora o que eu quero dizer com esse número? A chave é essa: sinceridade. A sinceridade, ela é uma luz dentro do ser, ao contrário da falsidade, que é trevas. Quando você tem sinceridade, você tem luz. Quando você tem falsidade, você é trevas. Quando você tem sinceridade, você não se deixa contaminar pela maldade e você não consegue ser hipócrita. Vocês estão entendendo agora? A chave desse versículo, desse símbolo, manter a alma pura é ser sincero. A sinceridade é uma flecha que atinge em cheio o coração do Deus eterno. Quando você é sincero, você não consegue esconder nada. É por isso que a sinceridade é importante. Você não usa máscaras. Não usa palavras lisonjeadoras. Você já conheceu alguém assim? Todo mundo já teve, infelizmente, experiência com alguém assim. Tudo usa palavras. Essa pessoa nunca tenta. Ela sempre tenta esconder o que ela está sentindo, embora a gente saiba, a gente veja em sua face, mas ela sempre está tentando usar palavras que não condiz nem com o que ela é, nem com o que ela está sentindo. Então isso é falsidade, isso é maldade, isto é hipocrisia, é ter uma alma contaminada. E a sinceridade é o oposto disso. Você não consegue esconder nada. Você simplesmente abre seu coração e derrama. Alegre ou triste, faz derramar o coração e transbordar.
É isso que acontece. Quando você consegue ser sincero, quando você é sincero, tem sinceridade dentro de você, seu coração não consegue esconder nada. Ele simplesmente fala tudo. E isso, para o Deus eterno, no santuário dos deuses, é muito importante. De ser humano que está caminhando para a espiritualidade, este é o sentimento mais apreciado. Porque significa que existe uma ponte aberta entre céu e terra. E eles podem entrar e vir a hora que quiser. Não vai haver nenhum tipo de surpresa naquele coração. Porque não tem que se esconder. Tudo é visível e patente. A pessoa que tem sinceridade, ela nunca se arma. A pessoa falsa, ela estende uma mão, mas na outra ela tem uma faca. Na sinceridade você entrega as duas mãos. Você vai como está, na expectativa de ser aceito ou não. Mas você vai com tudo. Com tudo dentro de você. Quem você é. Sem medo. E isso é maravilhoso. Isso chama-se verdadeira entrega. Verdadeira adoração. Hoje em dia é muito difícil. A sinceridade é muito difícil você encontrar pessoas sinceras. Porque a sociedade, ela diz que se você é sincero, você é fraco. Ela não aceita a sinceridade, né? Eu já trabalhei como vendedora, sofri muito com isso. Eu me sentia na profissão errada. Às vezes eu encarava porque é meu ganha-pão. Eu tinha que trabalhar, mas eu procurava ao máximo não ludibriar os meus clientes. Mas o que a empresa exigia de mim era que eu enganasse o tempo inteiro, sabe? Às vezes eu tinha que dizer para aquele cliente que aquela marca era a melhor que tinha, embora às vezes fosse. Mas eu tinha que fazer o cliente acreditar em um monte de coisas que eram inverdades. Era isso que eles queriam que eu fizesse, mas eu não fazia. Eu procurava ser o máximo honesta o máximo possível. Como cliente, como vendedora, já estava sendo, não estava fazendo meu trabalho direito, né? Eu sei que se meu chefe estivesse ali me vendo, ele me rejeitaria por completo. Mas com isso, eu acabava ganhando não apenas o respeito dos meus clientes, mas eu ganhava o coração deles também. Porque eu procurava vender o produto que eu via que realmente era, independente da necessidade do meu cliente. Eu não conseguia usar de artimanhas para vender o meu produto. Principalmente quando eu trabalhava com beleza, né, quando eu trabalhei em 2 empresas de beleza. Então eu procurava, já que eu tinha sido escolhida porque eu era o cartão postal, justamente porque nas 2 empresas que eu trabalhei, eu
simplesmente foi escolhida porque eu tinha um rosto que representava a empresa. Eu ia vender não só o produto, mas eu ia vender, o cliente ia querer comprar pelo que ele estava vendo em mim. Então eu procurava, nisso eu estava sendo, nisso eu procurava mostrar para eles que nisso eu estava sendo verdadeira. Aqueles produtos realmente tinham um efeito bom. Eu podia demonstrar isso em mim. Agora fazer eles vender, eles comprarem, simplesmente porque eu tinha que bater minha meta, isso eu não fazia. Usar de artimanhas para fazer eles comprarem, isso eu não fazia. Então, por que eu não conseguia fazer isso? Porque eu me sentia, usando essas artimanhas, eu me sentia suja. Eu me sentia usando de mentiras, usando de falsidade. Então, isso dali basicamente, eu me sentiria que mostraria meu currículo espiritual. Então eu nunca fiz. Eu trabalhei quando precisei trabalhar. Graças a Deus que a espiritualidade, quem me tirou dessas empresas foi justamente a espiritualidade. E nunca. E outras portas melhores foram abertas. Justamente porque eu tinha sinceridade. Quando eu ia atravessar, eu atravessava e entregava meu coração. Eu mostrava pra eles tudo que eu tinha aqui dentro. Como eu estava me sentindo. Eu nunca escondi nada. E como eu disse, esse é o ser humano que está buscando a divindade. Esse é o sentimento mais apreciado. Para você conquistar esses 4 símbolos, você tem que ter esses 5, o quinto, dentro de você. Se você não tem o quinto, você não consegue os outros 4. É por isso que estes são os primeiros. Esses são os últimos que se tornam os primeiros. Porque pra você tem que ter esse outro aqui dentro de você. Como eu disse, esse aqui é como se fosse o espírito. E esses outros é a materialização desse daqui. Então pra você conquistar esse, pra você saber diferenciar o caminho certo, pra você ver realmente o caminho que é certo e fazer as escolhas certas e ter a atitude certa, você só consegue se você for sincero. Porque senão você é enganado por você mesmo, pelos seus desejos, pelos seus sonhos, pelo seu inconsciente. O seu consciente que está sujo, que não está enxergando direito, ele não vai saber o caminho certo, não vai saber lhe dizer a atitude certa. É por isso que existem muitas pessoas que estão sofrendo e dizem, eu fiz a melhor escolha. Não fez a melhor escolha. Eu fiz a escolha certa. Não fez. Não fez porque em algum momento da sua vida você precisou usar a sinceridade e você não usou. Eu digo sempre a vocês que a gente planta hoje pra gente colher amanhã. Na espiritualidade é assim. Lembra que eu disse a vocês que os 3 anos que antecederam a minha libertação com 7 anos, aqueles 3 anos eu plantei pra hoje. Eu precisei, eu vi. A espiritualidade me mostrou os dias de hoje, ela me mostrou naquele tempo. Mas, gente, se você quiser que esse tempo nasça pra você, você vai ter que se sacrificar hoje. E você não pergunte quanto tempo. Você simplesmente passa. E eu vou dizer a você que, olhando para aqueles 3 anos, eu sofri. Eu sofri porque eu tive que abnegar de muitas coisas da minha vida. Mas naquele tempo eu não via. Eu não sentia sofrimento, sabe? Às vezes meu corpo cansava,
porque eu passava é, muitas horas em prol da espiritualidade, meditando, rezando, escrevendo, atravessando portais. E às vezes o meu corpo cansava. Às vezes eu tinha vontade de dormir. Eu lembro que eu queria. Meu sonho era chegar esse momento de eu poder 6 horas da tarde me deitar e dormir. Me deitar e só acordar no outro dia. Dormir umas 12 horas seguidas. Meu corpo pedia pra dormir. Mas a minha mente dizia, você não pode dormir. Você tem muito trabalho pra fazer. Mas e eu ia fazer com o coração feliz, com o coração transbordando, sabe, derramando. Hoje eu vejo que eu sofri, mas naquele tempo eu não via como sofrimento. Porque quando a gente faz uma coisa com amor, isso não pesa, isso não sente. Sinceridade é amor, é uma parte do amor, não é o amor na sua forma inteira, mas é uma parte do amor. A sinceridade é uma raiz. Que dá um crescimento a uma árvore gigantesca na sua vida. Será que você quer essa árvore na sua vida? O propósito da espiritualidade é que todo mundo a tenha. É que todo mundo tenha a sua árvore, que dê frutos o ano inteiro, que possa abrigar debaixo dela todo tipo de animal, e nos seus galhos todo tipo de pássaros, e que se possa fazer até morada dentro dela, de tão grande que é. Mas para você ter isso, para todos terem isso, precisa ter a sinceridade acima de tudo. A sinceridade é uma coisa que a gente precisa pensar. Como que eu falei a vocês no semana anterior? As coisas que a gente pensa, a gente sente, e aquilo que a gente sente, a gente fala. É isso. A sinceridade, ela precisa ser pensada, ela precisa ser sentida, e ela precisa ser demonstrada, tanto em atos como em palavras. É desse jeito que a gente estabelece a sinceridade dentro de nós. A gente não se conta, porque a sinceridade é uma coisa que a gente tem que trabalhar pro resto da vida. Como eu estou dizendo, ela é uma semente que dá uma árvore. Essa árvore, ela cresce. Vocês conhecem as histórias das árvores? As árvores, elas crescem a vida inteira. É como uma cobra. A cobra troca de pele várias vezes enquanto ela viver. Alguns animais nos servem de exemplo. Eu sempre digo isso. Se você quiser aprender na vida, a sabedoria da vida, observe os animais. Estude cada um dos animais e aprenda com eles. As cobras, elas crescem por toda a vida. Os tubarões nascem de dentes por toda a vida. Nossa, seria tão bom se nós seres humanos pudessem ter isso, né? Tirou um dente, caiu, cortou esse dente, perdeu um dente, nasce outro. Nossa, que maravilha seria. Isso acontece com os tubarões. As lagartixas, você corta um pedaço do rabo e nasce outro. Isso é o poder de transformação. A sinceridade é que por isso que diz que mantenha
a sua alma pura. A sinceridade, ela tem que ser trabalhada durante toda a vida. Todos os dias, a gente tem que pensar em ser sincero. Todos os dias a gente tem que sentir, procurar sentir a sinceridade em tudo. Todos os dias a gente tem que demonstrar ela falando e com os nossos atos, para que essa árvore cresça por toda a vida. Quanto mais ela cresce, mais as suas raízes descem, são profundas, seus galhos se estendem. Este é um símbolo muito importante. Não é à toa que ele liga os outros quatro. Ele é um símbolo de equilíbrio. Equilíbrio vai ser trabalhado toda a vida. Equilíbrio é uma coisa que a gente tem que viver, dormindo e acordado. Equilíbrio é uma coisa fundamental para a espiritualidade, para o crescimento espiritual. Sem equilíbrio a gente não faz boas escolhas. A gente não faz boas ações. O mundo tem aí as suas falsas boas ações. Natal. E por aí vai. Mas as boas ações são aquelas que a gente escolhe pra gente. Porque nós na vida somos como um dominó. A minha ação interfere em tudo que está ao meu redor. Isso interfere em tudo. É um ciclo. Então, a boa ação não é aquela que a gente faz pro mundo. Pegando uma caixinha de Natal. A boa ação é aquela que a gente faz na nossa vida. Eu agradeço novamente por estar por aqui, a oportunidade de estar falando com vocês, de estar podendo dividir com vocês os frutos da minha árvore. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. E saibam sempre que eu estou aqui dando o meu melhor para vocês. O que eu estou dividindo com vocês é algo que eu sei que é importante. É algo que eu pratico. É o que eu vivo. E eu sempre estava dizendo para vocês da minha vida. Porque eu vivo cada um desses símbolos. E então eu posso dizer 2 vezes. Afirmar no céu e na terra a importância de cada um deles. Eu agradeço novamente. Shalom. Namastê. Saudações a todos.